Boa noite no ar o PUC TV Esportes desta quarta-feira, hoje 17 de dezembro, até às 8h15 com informação, opinião, bate-papo, a sua participação no WhatsApp 628599.000. Goiás negocia Thiago Mendes. O Vila Nova, daqui a pouco apresentaremos cenas lamentáveis do CT do Vila Nova. É de dar dó. Eu convido você, torcedor do Vila, para assistir a essas cenas daqui a pouco. E no Atlético, Viçosa, fica ou não? Quem vai ser o técnico? Daqui a pouco as informações com o repórter Eric Maravilha. Comigo nas opiniões, o Jean Damas e o André Isaac. Tudo bem, André? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite para você, para o Jean, para todo mundo ligado aqui no PUC TV Esportes. E o pessoal da bala na agulha deixou o CT numa situação lamentável. Daqui a pouco a gente vai ver. Rapaz, o Pacal esteve lá hoje, fez imagens. Jean, eu fiquei estarrecido. Uma judiação? Não, você vai ver daqui a pouco. Você, torcedor do Vila, vai ver e conferir a situação do CT. E olha que esses dias para trás o Leonardo Rizzo cantou de galo e disse que o Vila gastava R$600 mil por ano no CT, R$50 mil por mês. É de dar dó, Jean. Boa noite, Wendel. Boa noite, abençoada para você de casa, André, Isaac. No Vila acontece cada coisa que é só lá mesmo. Estava mais cedo ouvindo o rádio, achei que eu estava ficando louco. Porque o Rony não tinha deixado de ser diretor empresário para ser diretor de futebol, alguma coisa assim. Agora parece que o Vila está negociando um atleta dele. O Leonardo. E aí o Rony tem parte. É o procurador do rapaz. Sempre foi, ué. Eu não tinha deixado de ser empresário? E você acreditou? É a promiscuidade do Vila, né? Do futebol. Tudo pode, né? Parece o Rony mentiu. Tudo pode. Rony mentiu, passou. Mentiu. Agora, culpa de quem deixou também, né? Sempre nós falamos que não acreditávamos nisso. Agora, o Rony nisso, mentiu, né? Culpa de quem deixou, e aí deu no que deu. Nós não precisamos falar mais nada. Mas o Vila é assunto para daqui a pouco. Nosso primeiro assunto, Thiago Mendes, hein? Temos imagem do ex-volante do Goiás. Hoje à tarde o presidente Sérgio Hassi confirmou o Goiás ex-volante. O Goiás vendeu os 40% que são de direito do Goiás. João Bosco Luz tinha dito esses dias lá na Bandeirantes 820 que o Goiás brigaria, mas não teve briga não. Goiás vendeu os 40% dele. Não é a primeira vez que não tem briga, lembra do Ricardo Goulart? Exato. Vamos brigar. Goiás, não sai de graça. Goiás vendeu os 40% dele, os outros 40% são da Lupe, que é a empresa que investiu um dinheiro na base do Goiás lá atrás, e os outros 20% do Thiago Mendes, do empresário dele e tudo mais. Olha só, 1.800.000 é o dinheiro que o Goiás pega, dá em reais 6.170.000. Se ele for vendido depois, o Goiás tem só aquela participaçãozinha da FIFA lá, do time formador. Edminho Pinheiro, segundo o presidente Sérgio Hassi, ajudou demais na negociação e o Thiago Mendes vai para o Palmeiras ou para o São Paulo. O São Paulo é o favorito na parada, Jean. Você lembra que você perguntou a respeito da declaração dele? Será que vende? Eu falei, está vendido. Pelo que havia dito, muito difícil não sair. Boa negociação, valores expressivos, tendo aquilo que se pedia. O Goiás conseguiu vender dentro daquilo que colocou como uma base para negociação. Tomara que o Thiago Mendes seja muito feliz e possa dar retorno ainda mais para o Goiás no futuro, em outras negociações. Jogador que tem grande potencial, um volante moderno, precisa aprimorar algumas coisas, principalmente no quesito ofensividade, finalização, último passe, mas é um jogador que tem potencial, é veloz, é bom marcador, chega com facilidade no ataque, tem tudo para estourar e para fazer sucesso no futebol brasileiro e internacional. Eu já sou mais comedido com o Thiago Mendes, viu? Foi bem vendido, demais da conta, para mim, normal. Mostramos 2 gols dele ali, mas ele não sabe chutar. Precisa aprender não a finalizar. Sabe chutar. Vou repetir os valores aqui, André, você que é bom com dinheiro. 1.800.000, que dá a bagatela de R$6.170.000 que o Goiás pega.
ruim por um lado. Qual? Que o Goiás perde um bom jogador. E para buscar no mercado, o Goiás vai pagar mais do que pagava o salário do Thiago Mendes. E não vai ser fácil achar um jogador como o Thiago Mendes no mercado. Tanto é que o São Paulo ou o Palmeiras está pagando esse valor porque eles têm qualidade no jogador. Lembrando que o Goiás e o Brasil inteiro viu qualidade no Thiago Mendes a partir do momento que ele esteve eleito entre os melhores da posição durante a competição. Lembrando que o Goiás achou o Thiago Mendes na base, viu? Foi. Não pode achar outro, não? Pode. Falam bem do Rodrigo, falam bem do Túlio, tem o Murilo que joga mais à frente. Pode até achar. Tem o Lineker que tá aí para estourar ainda. Mas eu tô olhando assim, tecnicamente, o lado do time tecnicamente em campo. O Goiás, se a gente for comparar o Goiás que estava se preparando para 2014, hoje o Goiás se preparando para 2015, ele é mais fraco. Por quê, André? Porque tem um treinador menos experiente. O outro era o Claudinei Oliveira. Era o Claudinei, que estava no time da Série A. Agora é um treinador de Série B. Não tem mais o Thiago Mendes. Não tem mais o Amaral. Perdeu 2 jogadores titulares do meio-campo. Os 2 principais do meio-campo. Tem o Davi, né? Sobrou o Davi. Então está um pouco enfraquecido. O Goiás, por enquanto, só despedidas. Só adeus no Goiás. Eu estou esperando alguém chegar. Começa mais fraco o Goiás com essas saídas, Jean? Aparentemente sim, são jogadores titulares, incontestáveis no meio de campo do Goiás. Tem outros titulares que talvez não fiquem, agora é até a bola rolar. Quem nos garante que talvez esse Rodrigo, que foi muito bem, não possa estourar. O Túlio, com a saída do Amaral, não possa ser um primeiro volante ali. Uma grande revelação também. Tecnicamente o Túlio tem mais características ofensivas e técnicas do que o Amaral, um jogador que muita gente aposta. Agora, vou precisar de bagagem, de quilometragem, de jogos profissionais. Agora, o Goiás precisa fazer isso, o Goiás precisa ajustar suas contas, o Goiás precisa de dinheiro, precisa pagar, precisa ter receita para manter os salários em dias. Não tem como escapar disso, de vender 1, 2 jogadores por ano. Vende o Thiago Mendes, pena que apenas 40% é do Goiás, mas ajuda, refresca, não tem como fugir disso. E essa questão financeira do Goiás é uma coisa que é muito difícil de entender. Cada ano que passa, o investimento do Goiás no futebol é menor do que no ano anterior e a dívida aumenta. Mas o Sérgio Haas foi claro já em dizer que para o ano que vem vai sobrar mais dinheiro. Agora, né? Porque a comissão técnica já vai ser mais barata do que a anterior. Tá vendendo o jogador, já vai ter um dinheiro a mais. Pode ter patrocinador. Então, vou esperar esses investimentos no time. E o Humberto Castro traz outras informações no Goiás. 2012, Ricardo Goulart foi o destaque no bicampeonato da Série B. 2013, Walter Tufão foi a sensação. E em 2014, qual jogador mais se destacou no Goiás? Thiago Mendes, entre os melhores da posição, segundo a CBF? Eric, revelação e goleador, marcou 12 vezes na competição nacional. Ou Renan, com grandes defesas, despertando interesse de São Paulo e Santos. Mas o camisa 1 não está totalmente satisfeito. Felizmente, de repente, não tivemos a colocação que desejávamos, que o torcedor sempre espera do seu clube, mas nos empenhamos dentro do possível aí para a permanência do Goiás, para chegar numa Sul-Americana e perspectiva de um ano melhor aí no próximo. Você está satisfeito por tudo que fez? Eu acho que o jogador não pode estar nunca satisfeito, né? Ano passado nós estivemos perto do G4, não entramos e acabamos com uma frustração grande. Ninguém quis valorizar, de certa maneira, o trabalho do grupo, né? E esse ano, muita dificuldade, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse grupo se dedicou, se empenhou para tentar jogar bem. Foi irregular, não conseguiu manter uma média dentro do campeonato, pagamos caro isso, mas também não passamos um aperto aqui. Muitas equipes com um orçamento, com um momento melhor, com o torcedor aparecendo mais. Então acho que não podemos estar satisfeitos, mas volto a repetir, né? Esse grupo aí se dedicou, tentou com muita lealdade, né? Defender
a instituição do Goiás e com certeza aí ficam muitos jogadores da base que subiram, outros jogadores mais experientes que já estão aí, com pelo menos o Goiás arranca melhor 2015 que 2014. Você ficou frustrado com a escolha do Jefferson? O Botafogo caiu, ele foi o goleiro do campeonato. A gente sabe que essas notas, a eleição de jogadores no momento individual é muito pessoal, né? Muito gosto. Às vezes tu vê dentro de um jogo mesmo, a nota acaba tendo uma variação grande de um lado para o outro. E claro que a gente quer estar sempre lembrado entre os melhores, mas eu trabalhei para ser o melhor. Não fui eleito, mas trabalhei para representar bem o Goiás e fico feliz de certa forma, né, a parcela individual pelo nível de atuação que consegui ter e espero que 2015 seja melhor. Renan acreditando que no ano que vem o Goiás possa alçar voos maiores. Ele pelo menos espera que seja assim. Para ele particularmente, o que seria para ele, Renan, um ano melhor do que esse? Ser eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro? Tem potencial? Não, ele fez um ano excelente, né? Eu acho que ele cita, no caso, o Goiás ter uma posição melhor. Sim, né? sim. E para ele particularmente? Para ele, seria isso? Para ele, se ele fizer mais uma temporada igual a essa, já vai estar também de bom tamanho. Ele foi um dos grandes destaques do campeonato. Ele citou aí o caso do Jefferson, goleiro rebaixado, ter sido eleito o melhor do campeonato. Acontece que na eleição da CBF votam jornalistas, eles mandam formulários para alguns jornalistas em várias partes do Brasil, a maioria deles é de Rio e São Paulo. Me mandaram, eu votei na eleição da CBF, eu votei no Renan, eu votei em 3 jogadores do Goiás. Eu votei no Renan, no Thiago Mendes e no Eric. Votei em 3 jogadores do Goiás. E o pessoal do Rio também puxa a sardinha pro lado deles, né? E como entre eles lá, o único goleiro que se destacou, eu acho que eles votaram em peso no Jefferson. É verdade. E não é de se falar também em injustiça, né? O Jefferson pegou muito, geralmente time ruim, o goleiro pega demais, tem a oportunidade de aparecer. Aparece mais também, né? Aparece, defesa fantástica, sensacional, cara a cara, todo momento. Agora, dentro da sua pergunta, esperar um ano melhor com o Goiás, títulos, ele não foi campeão goiano. Ele não ganhou. Se ganhar um título já vai ser melhor, né? Já melhora um pouquinho. De repente um título regional, se ganha um título goiano, e fica na Série A, tá bom. E aí, posições melhores dentro da Série A, estádio cheio, torcedor empurrando a equipe, de repente um reconhecimento nacional ainda maior do que teve, pode ser um ano melhor sim. Agora, dentro ali como diria Márcio Ferreira, dos 3 paus sagrados, né, ele teve atuação maravilhosa esse ano. Agora, o Humberto colocou no início da matéria, qual foi o grande destaque? Pois é, quem se destacou mais? Para mim foi o Eric. Para mim também. É o Eric, sem dúvida alguma. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato todo dia. Atenção, hein? Goiabada Predilecta 300 gramas, 1,34. Suco pronto Maratá 1 litro, 1,79. Molho de tomate Primor tradicional sachê 340 gramas ou gelatina Royal 35 gramas 75 centavos. Batata palha Slight 130 gramas ou 140 gramas ou suco de caju concentrado Bela Chia 500 ml 2,37. Amaciante Proeza ou desinfetante Proeza de 2 litros 2,49. Vinho Colina 750 ml. O absorvente Sempre Livre Noturno, leve 16, pague 14, 5,95. Margarina Delícia Supreme com sal 500 gramas, 2,75. Frango Super Frango quilo ou creme dental Colgate Total 12, 90 gramas, 3,37. Feijão Carioca Cristal, pacote 13,58. Arroz Garotinho tipo 1, pacote 5 quilos, 8,95. Tatico Barato todo dia, 7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos para o primeiro intervalo e no próximo bloco eu chamo a atenção para as imagens do descaso e do abandono. É daqui a pouco. No ar com o PUC TV Esportes, voltamos aqui agora com as mensagens do WhatsApp. Boa noite, Pasqueto. Ontem o Doni disse que o Goiás tem chance de ganhar a Copa do Brasil. É mais fácil o Saci Pererê cruzar as pernas ou o Auckland City ganhar o Mundial de Clubes. Aliás, quanto é que tá o jogo? Tava 1-1. Do que o Goiás ganhar a Copa do Brasil.
E as novas do Dragão, você tem alguma? O programa está ótimo. Pedro, setor central. Então o Saci Pererê já cruzou as pernas algumas vezes, né? Porque o Paulista de Jundiaí já ganhou Copa do Brasil. Ele falou do Goiás. O Santo André já ganhou Copa do Brasil. O Criciúma já ganhou Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um torneio eliminatório. Ele tem uma característica diferente. Nem sempre o melhor vence. Fala aí para quem vai o Thiago Mendes. Não é possível que o Paulo Nobre perdeu mais uma para o São Paulo. Michael Douglas. Deixa perder, Michael. Deixa. Os dois times, eles chegaram ao valor que o Goiás quer pelo Thiago Mendes. E aí tá na decisão do Thiago Mendes de escolher o São Paulo ou o Palmeiras. No São Paulo é mais difícil ele ter a oportunidade dele jogar, dele ser titular. No Palmeiras seria, teoricamente, mais fácil ele jogar, só que a possibilidade menor de ganhar títulos. Então ele tá aí com esse dilema. Se eu tô no lugar dele, eu vou pro São Paulo. Eu também. Esse programa é show. Eu sou o Leonardo de João Pessoa, na Paraíba. André, o Vasco da Gama está preparado para a Série A? Leonardo te pergunta, André. O Vasco? Isso. Ainda não. Mande seu WhatsApp no 8599.000 e faça o programa com a gente. Antes das imagens lá do CT do Vila Nova, nós temos uma entrevista com o Geso Oliveira, que explica algumas coisas que serão feitas no CT. Enquanto o Geso fala, preste atenção na entrevista e dá uma olhada no gramado de um dos campos do Oba. Nós tivemos uma série de prejuízos aqui, prejuízos muito grande, principalmente nesse campo, que é o principal campo que nós temos, a grama Celebration. A lagarta matou parte dessa grama aqui, nós estamos tentando recuperar. Eu acho que nós vamos levar de 15 a 20 dias para voltar essa grama. Se demora mais 10 dias a combater essa lagarta que está matando essa grama, nós não recuperaria mais esse campo. Hoje ainda tem condição de recuperar, a gente está trabalhando na recuperação dele. Fizemos o primeiro combate, detetizamos pela primeira vez, vamos detetizar amanhã novamente e recuperar esse campo, adubar. Aquele outro campo ali é um campo que várias manchas, como já mostrou, de outro tipo de grama, que mata aquela grama lá também. Nós estamos tirando, estamos eliminando ela. E os campos da parte de baixo, é aquilo que vocês viram. São os campos que estão totalmente tomados pelas ervas daninhas lá, onde tem um dos campos que não dá nem recuperação mais. Agora dá uma olhada, vocês, em umas imagens que foram feitas pelo nosso cinegrafista no CT do Vila Nova. Ele mostrou alguma coisa boa, a entrada e tal, mas dá uma olhada em outras imagens. A gente mostra coisas boas e ruins. Olha lá, Jean, a um dos campos. Essa imagem do Luiz Pacal hoje. Do Luiz Pacal, hoje cedo, lá no Oba. Mato, né? Bicho, Leonardo Riso falou que o Vila gastava 50 mil reais por mês para manter o CT. Abandonado. Se gastou, atenção, diretoria do Vila, conselheiros, se ele gastou isso, acho que vocês deveriam ir atrás para saber se gastou mesmo. Gastou não. André, olha lá, André, que descaso. Olha que olha aí, bicho. Acabou o CT do Vila, ué. Não, acabou, ué. E o CT do Vila tá do jeito que o Geso deixou. Essa aí foi até uma parte boa ali, a entradinha e tal. Tá tem né? Esse campo ainda tá bom, um pouquinho. Olha o Del. Olha o Del metendo, mandaram o Del pro CT, tudo que ele mais odeia, ter que ir pro CT trabalhar. Gosta de ficar ali no Oba, na resenha. Mas olha ali, bicho. Olha o campo, cara. Nossa. Acabou. Aquilo ali era um tapete. Do céu. Era um tapete, André. Um tapete. Nós temos imagens de treinamentos no Vila, um tapete. Um tapete, cara. Olha só. É uma judiação mesmo. Olha lá o campo todo manchado, os dois, cara. Buracado. Então é mais uma missão para a atual diretoria do Vila para corrigir o que não foi feito e o que... Mas você faz bala de canhão que caiu ali, esburacou tudo, destruiu tudo. O que deveria ter sido feito pela diretoria bala na agulha. E essas pessoas que estão lá são os 7 operários que o Geso arrumou. Teve um empresário que doou aquela tenda que vocês viram lá para os caras darem uma descansada, guardarem equipamentos e tudo mais. Eu vou repetir. Uma judiação. Cara, tem essa entrevista do Leonardo Riso. Ele disse
que o Vila gastava 50 mil reais por mês para manter o CT. E ele ainda quis dar uma de gostoso, que ele falou assim, 50 vezes 12, 600. Essa é a matemática. Olha isso. Queimaram o dinheiro então, né? E como é diferente a postura do cidadão? Por exemplo, o GES, quando foi entregar a diretoria de patrimônio para o Leonardo Riso, Olha o Gés andando no meio do mato. ele A cobra vai picar o Gés ali. chamou a imprensa, você lembra? Vai embora o homem. Você lembra? Chamou a Pra imprensa? passar Eu como fui. estava. Convidou o Eu fui Leonardo lá. Riso, ele não quis ir, Aí tirou onda. não foi ninguém do grupo. Aliás, esse grupo, quando assumiu, ele humilhou algumas pessoas do Vila, só entrava por uma porta se eles saíssem por outra. Arrogante, um monte de né, gente André? que tinha que renunciar. E eu vi no dia que o Geso entregou o CT. Deve ter aí no arquivo. Tava no um arquivo brinco, da- tava da limpinho, TV. tava bonitinho, tava tudo arrumadinho. Tem muita coisa para fazer ainda? Tem. Mas a parte que Retrocedeu precisava de muito, né, André? manutenção estava feita, o muro pronto. Então, retrocedeu muito. O Vila perdeu 2 anos, 1 ano e meio aí com esse pessoal. Mais de um ano e meio. Perdeu, não vai ser fácil recuperar. Ali, como o Geso disse, muitas ervas daninhas, né, no gramado. O Gés é uma pessoa simples, pelo menos é garrador, né, Jean? É trabalhador. É. É trabalhador. Olha lá, olha lá. E a mesma coisa que eu disse do Jorge Bravo, ele é Vila. Chamou ele. O André falou hoje um não. negócio que eu tô acreditando quase lá na redação. Sim. O André falou que o Leonardo Riso nunca foi no CT do Vila. Será que ele sabe provável. onde é? Nesse período aí, eu não imagino ele ter Capaz ido que lá, ele não. sabe porque é caminho do aeroporto, ele viaja muito, Passa né? na porta ali, Ele- né? Passa na porta. ele Agora foi um dá dos uma entradinha pra ele foi um esquerda, dos nunca. responsáveis por conseguir essa área. Foi. Ele conseguiu essa área. Foi uma coisa boa que ele fez. Mas nessa última gestão dele aí, ó, ele pouco fez. O que ele fez foi alguma reforma no Oba ali, a construção da sala de Essa imprensa. entrada aí muito quem fez foi o decadente. Gés, Mas vocês ficou sabiam, muito né? pouco. Aquela ali, tudo no CT Asfaltamento foi da ele. Muito entrada ali e tudo decadente, mais. muito longe da estrutura do Atlético, do Goiás. Andou Ai, pra do trás, céu. era pra estar Esses bem dias- adiantado. Esses dias eu falei aqui, cobrei o Guto, falei, Guto, aumenta, arruma o vestiário lá, tem tudo. Tem jeito do caboclo que treinar lá não. Tem Agora- não. Tem que treinar no Oba mesmo. Agora, o que o Vila precisa fazer para dar um salto, para ter outra vida na história do Vila Nova, um antes e um depois, é procurar, com apoio de torcedor, o pessoal da Turma da Mangueira, o Geso, todo mundo, fazer com que o Vila transfira o futebol profissional todo para o CT. Que esqueça Sim. do Oba. O jogador já pega o carro, não precisa ir no Oba para pegar aquela jardineira velha para ir para o CT, não. Já vai direto. O Goiás, quando fez isso, já mudou a vida dele. Tem que profissionalizar, né, André? Aí termina a circulação de torcedor lá no Oba, de imprensa. O Oba tem que ficar só para a sede administrativa. E aí Jogos. transfere tudo para o CT, sala de imprensa. Se fizer tudo no CT, o Vila vai ter outra vida. Primeiro eles deixam acabar para depois recuperar. Esses diretores, infelizmente existe muita gente incompetente no futebol de Goiânia. Tá dado o recado. Aqui mais um, André, ó, sobre esse problemão. Não, esse aqui tá falando do Atlético. Ô, Velber, daqui a pouquinho eu leio a sua aqui sobre o Atlético. Parabéns, Riso. O campo para jogo amador aqui perto de casa tá melhor que o campo lá do CT do Vila. Qualidade, Riso. Escreve aqui o torcedor do Vila Nova. Quase choro, né? Não é pra rir, não. Boa noite a todos. Esse Leonardo Riso e mais alguns aí deveriam ser expulsos do Oba. O que algumas pessoas fazem no Vila é criminoso. Aliás, o cara que tem o nome não pode ser sério, Rafael Campos. Nada contra o Leonardo Riso, que é um empresário muito bem sucedido, é um cara inteligentíssimo. Quando foi presidente do Vila, é o último campeão goiano Foi. com o Vila Nova. Agora ele faltou com a verdade quando disse que Faltou não com podia fazer empenho, nada né? no CT do Vila, que estava gastando 50 mil reais por mês para fazer a manutenção do CT. Isso tudo mentira, né? E não pra gente, pro torcedor do Vila. Uma vez, eu perguntei para alguma pessoa no Vila, não me lembro quem me respondeu, eu falei, difícil transferir as atividades para o CT, porque se for colocar uma rouparia lá, o pessoal invade à noite, pode roubar. Gente, o Goiás, durante muitos anos, ele fazia o seguinte, tudo fazia lá no CT, aí o pessoal, a rouparia ficava na Serrinha. Aí o Marcão da Kombi, junto com o Sarney, ele virou o Marcão da Kombi, porque o Goiás tinha uma Kombi, Isso. e eles levavam o material da rouparia todo dia de manhã
lá para você Não, ter. André, hoje não precisa mais compra. não. Hoje tem segurança privada, hoje tem É? cerca elétrica, serpentina. Hoje é possível fazer qualquer coisa com muita segurança se você quiser. Infelizmente inventam tudo quanto é tipo de argumento para não fazer a coisa com seriedade, para não planejar, para não projetar, para não colocar dinheiro, para não melhorar a estrutura, para não sair do mundo da fofoca, não sair da beira do profissionalismo ali. Né? O Vila Nova precisa moralizar-se, tem que ser sério. Eu acho que essa conta aí, ó, tinha que mandar lá para o Leonardo Rizzo. Leonardo Rizzo tinha que responsabilizar-se minimamente, pelo menos por essa recuperação, para devolver, já que não conseguiu fazer nada em um ano, pelo menos da mesma forma que recebeu. Bora falar de outro Verdade. assunto no Vila Nova. Foi até destaque do Jean. O Vila tem uma proposta pelo volante Léo. O Rony disse lá atrás que não era empresário de nenhum jogador mais, mas sempre foi, né? E o Léo é um dos jogadores que tem procuração do Rony. E o presidente Guto Veronês confirmou que de fato existe uma proposta. Existe proposta, sim. Eu vou preservar o nome do clube, que o pessoal pediu. As propostas anteriores, os valores realmente não condizeram com o que a gente tinha de expectativa, mas está bem adiantado as negociações. Falta questões de detalhes. Por 50% o passe do jogador. Os outros 50% ainda vai ficar com o Vila Nova. Um mês atrás, quando surgiu essa notícia, era 500 mil passe todo, né? Sim. Se for 500 mil metade, o que você acha, Jean? Mas vão vender 50% do passe. O É. Vila vai pegar... Então, quando surgiu a notícia um mês atrás, era 500 500 mil 100%. Isso. Se for 500 mil por 50%, já Tá é uma ok. negociação. O Vila Nova vai pegar 30%, 60% disso, o Vila tem 60%, tá vendendo 30%, né? O Vila tem 60. Tem 60 e 40 do Rony. O Vila iria pegar 30, né? Então o Vila vai vender a parte dele, né? Venderia uma parte dele, ficaria com mais 20% do passe do Para a atleta. negociação futura. Pegar uns 300 mil. E Ajuda bem o Vila. Nessa altura do campeonato, o Vila não pode se dar ao luxo, tem que ficar para ajudar, não. Não, vende, ele já faz disse, dinheiro. está bem adiantado, faltando detalhes, está vendido. E André, faz dinheiro e toca o barco, paga as contas, porque ano que vem não tem uma ruela para receber de Rede Globo, Federação Goiana, CBF, de ninguém o Vila Nova. É verdade. Dizem até que o ex-presidente do Vila, o Rodrigo Nogueira, foi lá no presidente André Pita, né, para pedir um adiantamento da primeira divisão do Campeonato Goiano. Aí o presidente, não tem não, vocês acharam. Então, não tem o dinheiro da Série B, não tem dinheiro do Campeonato Goiano. Que pelo menos, tem que se virar, tem que se pelo virar nos menos 30. agora o Rony coloque o Vila numa barca boa. Né? Ajude o Vila a ganhar um dinheiro. Sem dúvida. Porque ajudou o Vila a perder muito dinheiro durante o ano. O Rony não recebeu um mês de salário. É só entrar na justiça de novo contra o Vila, como ele fez antes. E receber. Né? É simples. É o direito Neymar, dele. né? Passeando com o Neymar. É o direito dele, do trabalhador, passear também. Agora, o serviço dele no Vila foi um dos piores em todos os tempos. Eu não posso deixar de falar a partir do momento que a gente recebe uma informação de que o Rony é empresário do rapaz. Sempre foi, Então, isso aí não foi ruim só pra gente assim, ficar sabendo desse tipo de coisa, não. Foi ruim pra carreira do Rony. Foi ruim pra investida que ele deu como diretor de futebol. Todo mundo sabia que ele era empresário, todo mundo sabia que ele continuava nessa situação. Um jogador do clube, no time, ele diretor do time, o cara jogando, entrando na posição de outro, que ele não é empresário. Então isso também pode ter influenciado na gestão ruim que o Rony teve no futebol do Vila Nova. Assim, porque o Rony até agora estava sendo taxado como alguém incompetente, que não deu conta, que teve dificuldades para gerir a direção de futebol do Vila Nova, mas todos tinham no Rony uma pessoa de extrema honestidade. E isso que aconteceu demonstrou todo o ambiente turbulento do Vila. Né? Mais uma vez, eu não esperava por parte do Rony essa desonestidade com o próprio Vila. Se ele fosse empresário do Eric, procurador do Eric ou de outro jogador de outra equipe, como é, vamos lá. Agora, dentro do Vila Nova, né, no ambiente de trabalho, né, quantos mais? Será que é só o Léo? Não, lá no Vila Nova tem um monte. Outros garotos.
Então, Lá no Vila Nova tem um monte do desonestidade Rony. com o Vila, com a torcida, com todo mundo. O Anderson, com a dizem que o imprensa. Gustavinho, o Léo, tem um monte. Mas tem o Sub-17 lá, Sub-18 Sub-20, Sub-17 tem um a monte. maioria dele. Agora pode, ué. Agora pode. Tomara que, pelo menos nisso, o Rony ajude o Vila a ganhar um dinheiro, coloca o Tigrão numa barca boa. Mas o intervalo, daqui a pouquinho tem mensagens e também o Atlético na sequência do programa. De volta com o PUC TV Esportes, mais mensagens no WhatsApp 8599.000. Boa noite, se for para trazer o Edson, o Roberto do Atlético que está sem contrato não é melhor do que ele? Everson. Na minha opinião, não. Prefiro o Edson. Eu também prefiro o Edson. O Edson é bom. Pasqueto, Goiás fez um negócio da China. Vender o Thiago Mendes por 6.170.000 reais é um achado. Volante se faz em casa. Aposta no Rodrigo, no Túlio, no Lineker e no Murilo que eles dão conta do recado. Agora é gastar com laterais, um camisa 10 e no Walter, que com o Eric podem ser considerados uma das melhores duplas de ataque da Série A. Abraço a todos, Leonardo Augusto. Tá dada a sua opinião, Leonardo. Pasqueto, Flamengo está disposto a ceder 4 jogadores deles em troca do Eric. Matheus, Muralha, Luiz Antônio e Negueba. Se mandasse o Nixon e o Gabriel, também aí a troca ficaria mais interessante. Henrique. Nossa, que tanto de jogador ruim aqui, hein, Henrique? Nossa, juntar todos não dá o Eric. Ó, esse Nixon aqui não amarra a chuteira do Eric. E ele é até bonzinho de bola. Esse Negueba, o Matheus é o filho do Bebeto, o Cleison tem ódio O dele. melhor é o Luiz Antônio, né? É, o Que volante, que deu- né? Mas que- é doido. Que deu trabalho, sumiu. O homem mexe com o povo das milícias e tudo mais. Não, o Eric não pode ser negociado. Você acha que agora, com esse Não. dinheiro que entra, dá um refresco? O Eric é o principal jogador do Goiás para 2015, velho. Por enquanto, sim. O Eric Valorizar é- um pouco mais, né, André? Tem que. O Eric também tem que ganhar um pouco mais de experiência. Dá uma Por exemplo, tem amarrada gente falando agora. assim, o Walter, o Rafael Moura. Gente, o Eric fez um melhor campeonato do que esses aí, que às vezes as pessoas estão imaginando que poderia reforçar o Goiás. Reforçariam sim. Só que a grande contratação para o Goiás 2015 já está aí. É o Eric. Um abraço pro Nelson Esmeraldino, pediu aqui um boa noite. Boa noite, um abração para você, Nelson. E o Atlético, hein? Eleição tumultuada, não tem técnico, o Viçosa fica ou não fica? O Eric Maravilha faz um resumo pra gente. E aí, Eric? Wendel Pasqueto, conversei com o diretor de futebol Adson Batista sobre a saída do ex-técnico Wagner Lopes, que acertou com o Goiás. Me disse que não tem pressa em contratar um novo treinador. Busca o mesmo perfil, um treinador emergente no futebol brasileiro e com o mesmo patamar salarial, algo em torno de 35 a 40 mil reais mensais. Sobre contratações e renovações, falou sobre a dificuldade em renovar com o atacante Júnior Viçosa. O jogador que já recebeu 2 propostas, uma do Santa Cruz e outra do Figueirense para a elite do futebol nacional. Viçosa não tem mais vínculo com o Atlético, tem contrato com o Grêmio até o mês de março da próxima temporada. O Dragão busca sim ele para quem sabe ser o camisa 9 na próxima temporada. Adson continua de mãos atadas, enquanto não se resolve a parte política do time. São 2 assuntos colocados pelo Eric. A renovação com o Júnior Viçosa, o contrato dele com o Grêmio termina em março. O Atlético pagava metade do salário, o Grêmio a outra metade. E o novo técnico, né, que querem com o mesmo perfil do Wagner Lopes, 40 mil reais no máximo de salário. Acha fácil ou não? Acha. Com a qualidade que o Wagner Lopes demonstrou é outra coisa. 40 mil hoje para técnicos intermediários aí, começando, buscando oportunidades, você acha muitos treinadores. Podem ser treinadores com capacidade. Agora, em relação ao Júnior Viçosa, situação complicada. O tempo está passando, tem equipes interessadas no seu futebol, o Atlético não vai conseguir nunca manter o salário que ele paga hoje, que ele recebe hoje, então precisa repensar o Atlético, definir sua situação rápido, porque o tempo está passando. E aí, André? O Júnior Viçosa, eu imagino que ele tem mercado para a Série A. Ele tem mercado. O Eric pra hoje Série A. conversava com ele, um repórter de Florianópolis, o Eric também deu a notícia, ligou aqui para Goiânia. Quando liga é porque tem alguma coisa, né? Que o Figueirense estaria interessado. Ele joga tranquilo, porque o Marcão tá voltando para o Atlético Paranaense.
e tá voltando com moral. Volta, ele salvou o Figueirense, Ele titular. ele saiu por baixo porque ele perdeu pênalti, perdeu gol na final com o Coritiba, e agora ele tá voltando por cima. Então, o Júnior Viçosa, ele joga tranquilamente no Figueirense, ele pode jogar no Avaí, ele pode jogar no Joinville, ele pode jogar na Chapecoense, esses times são da Série A. Ele tem mercado para a primeira divisão do futebol brasileiro. Eu imagino que vai ser muito difícil ele acertar com o Atlético. Se o Atlético conseguir, vai ser muito melhor para o Atlético do que para o Júnior Viçosa. Hoje eu ouvi uma entrevista do João Rodrigues, que é o diretor de futebol da Aparecidense, isso, o Cocá, lá nos debates da Rádio 730, por volta de 1h30 da tarde. Eu saí da Bandeirantes, 1 da tarde, eu sou ouvinte de rádio. Indo pra casa. Coloco para ouvir os companheiros. Gosto muito da apresentação do Rafael Bessa, rapaz muito organizado, sério, trabalhou aqui com a gente, né, André? Isso. E gosto demais do Charlie Pereira. Cara, produto do rádio, eu gosto de ouvir o Charlinho, muito sério. E aí o Cocá disse que a Aparecidense ia tentar uma parceria com o Goiás para que esses jogadores, o Primão e o Viçosa, jogassem um goiano pela Aparecidense e depois fossem para o Goiás na Série A. Aí depois entrevistaram o presidente do Goiás, parece que o presidente do Goiás não sabia da ideia, não. O doutor Sérgio Haas. É igual o Paulo Baier. Se brincar, o Paulo Baier também não sabia. Ele estava vindo para Aparecidense. Né? Agora, para Aparecidense, maravilhoso. Para o Goiás, não. A hora de testar o jogador... Tem que saber se o Goiás quer também esse povo brasileiro, né? Não, e se contratasse, a hora de testar seria no Campeonato Goiano. Ver se dá conta de jogar o Brasileirão no Goiás, vestindo a camisa do Goiás. Paga o salário, já esteve lá e não deu pessoal. conta. Se o Goiás fizer uma parceria dessa, e aí for o quais são os três? É o Primão, não, é o Primão e o Viçosa. Primão e o Viçosa. Lá para Aparecidense, corre risco do Goiás perder o Campeonato Goiano para Aparecidense. Você leu aí onde que o Wagner Lopes vai indicar o Diogo Barbosa Esse aqui foi o nosso amigo Rômulo César. E o William Arão. Que mandou a informação aqui para mim de que o Wagner Lopes deve indicar para o Goiás o William Arão e o Rômulo. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa. Esses Diogo dois Barbosa jogadores. dá conta não. Também acho que não. O William Arão bem preparado. Ele consegue jogar, ele dá conta. Diogo Barbosa é muito pra ele, o Goiás. É muito. Ele não deu conta no Curitiba, ele não deu conta no Vasco, ele deu conta no Atlético, na Série B. Não é nem por causa disso, ele não sobrou numa Série B para jogar uma Série A. Ele foi um bom jogador, mas nada de excepcional. Ele não sobrou na equipe do Atlético. É diferente do William Arão. Pode não ter dado conta de jogar talvez no Corinthians ou no outro time grande também, mas nessa Série B mostrou evolução. Na marcação, no passe, no ataque, ele sobrou no meio campo do Atlético, ou seja, ele está um pouco acima do que aquilo que a Série B busca no atleta, ou seja, pode evoluir um pouquinho e jogar na Série A. E o Cocá aí com essas prováveis contratações aí que ele falou, ele é a piada do dia, né? Principalmente ao falar de Zé Roberto, que está acertando com o Palmeiras. O Zé Roberto joga em qualquer time do futebol brasileiro, ele iria vir para a Aparecidense. Mas o Paulo Baier ele consegue, porque o Paulo Baier é ex-jogador e está procurando lugarzinho para ganhar um dinheirinho ainda. Mas não é aquele do Zé Roberto não, que ele estava no Bahia? Não, é o Zé Roberto é o Zé Roberto bom, do Grêmio. Aquele do Bahia tá no Brasiliense, que é o de Tumbiara. Tá no Brasiliense. Eu falo, vocês não acreditam. O Cocá é uma mídia. Ele tem muito amigo na imprensa. Boa noite, Pasqueto. Inclusive eu sou amigo do Cocá. Mas aqui é sério. Uns 70 dias atrás comentei com o Cleison sobre o Wagner Lopes e sobre o Jonas, que tinha um pré-contrato com o Goiás. Agora quem está de volta no Goiás é o Júnior Viçosa. Pergunta para o André se é verdade, Geraldo Vinícius. Não é, né? Do Júnior Viçosa. Ainda não, ainda mas não, é bem pode provável. ser que seja. E se o Goiás contratar, vai fazer muito bem. Aliás, quando eu disse que aqui é sério... Não dá para nem deixar de sair. Não que os outros não sejam, nós damos o devido espaço. O Cocá, inclusive, falou aqui essa semana. Foi o primeiro dos times do interior a falar que vai montar o time e tudo mais. Mas calma, né, gente? Vamos tratar as coisas com tranquilidade. Nós temos que ter responsabilidade. Esse programa é show de bola. Esse Ricardo Goulart sendo avaliado em 25 milhões e o Goiás não fez nenhum esforço para ficar com ele. Contrato mal feito pelo Edmo Pinheiro à época. Sim. Lembra, André? Eu acho que o Goiás fez esforço para ficar com ele. Não, mas foi um contrato em que o Goiás podia ceder o jogador e o contrato à época prazo, foi feito pelo Edmo Pinheiro, que ajudou o Goiás a vender o Thiago Mendes bem vendido agora.
ele acerta, mas ele também erra. O Goiás tinha uma necessidade na época. O Goiás não tinha recurso e precisava de bons jogadores de graça. E o Anderson Moreira sabia do Ricardo Goulart. E a condição para ele vir era naquela condição. Se pintar o negócio, libera de graça. Eu acho que não, viu, André? O Ricardo Goulart era desconhecido, não tinha mercado. Se o Goiás falou, não, a gente quer uma compensação financeira, teria sido incluso no contrato. Não, o Goiás, depois de falar da o onça Goiás morta que o marcou cara estourou, toca, é outra na hora coisa. que o negócio já estava acabando o contrato dele, que o Goiás foi atrás para ver e aí já tinha 1 milhão de gente atrás. Não, eu me lembro assim, por exemplo, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Goiano. Aí o Goiás já tentou alguma coisa com ele, mas não era possível, porque ele era do Banco BMG, tinha aquele negócio todo. Boa noite. Informação errada. O Eric não é mais do Rony. Informação não é errada. O Rony vinculou o Eric ao empresário Eduardo Duran, com quem o Rony tem estreitíssima relação. O Léo, aquele Léo Rodrigues que estava aqui no Vila, veio do Eduardo Duran. Outros jogadores também vieram do empresário Eduardo Duran. O Rony tem negócios com esse grande empresário do futebol brasileiro. E eu vou repetir, se daqui a pouco o Eric for vendido, você pode ter certeza que o Rony vai ter participado da transação. Eu tenho certeza absoluta da informação que eu estou dando e ela está correta, corretíssima, essa informação. E dando giro no interior, o Humberto Castro ouviu o presidente da Anapolina. A Anapolina faz o jogo de estreia no Campeonato Goiano contra o atual campeão Atlético. A Chata quer manter o bom retrospecto de 2014 e já tem o objetivo para a próxima competição. Esse Campeonato Goiano é um campeonato muito difícil, né? A gente primeiro tem que entrar com o pensamento em permanecer na primeira divisão, né? Porque já experimentamos um rebaixamento e não gostamos nem um pouco, a dificuldade financeira é muito grande. Então é torcer para a gente montar uma equipe competitiva para permanecer na competição. Após a fuga do rebaixamento, tentar chegar entre os 4. A Anapolina foi bem, quase conseguiu o acesso da Série D para a Série C, parou no Londrina. A base foi mantida ou houve uma reformulação? Não, nós iremos manter 15 atletas, mais ou menos, de 12 a 15 atletas. A comissão técnica será um trabalho de continuidade. Com relação ao Campeonato Goiano, sem o Vila Nova, mas tem a volta, por exemplo, de um Itumbiara, que já foi até campeão estadual. É um campeonato mais equilibrado? Eu acredito que o Vila fará muita falta, inclusive torcida, né? Já que leva muita torcida ao campo. O Itumbiara sempre monta grandes times, já foi até campeão, né, do Goiano, da competição. Mas a gente poderia ter 12 times, né, Humberto? Eu acho que caberia aí o Vila, o Anápolis, o Itumbiara, o Caldas. Então, a gente sente a falta do Vila, mas comemora o retorno do Itumbiara, que também leva grande público ao estádio. A Anapolina que tem como técnico o Edson Júnior, que é o filho do Edson Gaúcho. Confira agora o recadão do André Isaac. Ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 70. Beleza, André Isaac, só alguns detalhes. O Trindade contratou o Everton, ex-goleiro do Vila Nova e do Atlético, e contratou também o Matheus Magro, ex-volante do Vila Nova. Matheus Magro, que esteve aqui em 2012 e participou da disputa do Brasileiro Série C. Daqui a pouquinho eu volto com a reta final do programa.
E o San Lorenzo da Argentina terminou agora o jogo, venceu o Auckland City por 2-1, semifinal do Mundial de Clubes no Marrocos, e sábado faz a final contra o Real Madrid. E que time desarrumado esse do San Lorenzo. Assistimos o primeiro tempo, né, André? E parte do segundo. Tava. Acho que é o nervosismo da competição. É. Domingo é o time do Papa. É sábado, não pode né? duvidar do time do Papa, não. É sábado, né, o jogo final? É sábado isso. Você sabia que eu nem sabia que estava tendo Mundial? E não tem brasileiro, né? Divulgação Não, e é muito sem menor. graça, uns times ruins. Era bom aquele do Japão, de madrugada, um jogo só, um europeu e um sul-americano. O que o Santos ganhou, o que o São Paulo ganhou, o que o Flamengo do Zico ganhou, o que o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho Eles poderiam ganhou. fazer um campeonato Uma vez melhor, perdeu, um campeonato o que mundial. o Internacional ganhou, entendeu? Aquele é lindo. Ou naquele padrão que teve aqui no Brasil, aquele Aquele primeiro que o da Corinthians FIFA, ganhou. que o Corinthians ganhou. Que Aquele teve lá mais foi gente, joia. que o Teve Grêmio mais gente, ganhou. mas aí time de O que o Palmeiras perdeu. gabarito. É isso aí, ué. Oi, aqui quem fala é o Vanderlan. Goiás levou o técnico do Atlético, mas o Atlético vai ser o campeão de novo. Vanderlan de Aragoiânia. Mais mensagens, tem um monte aqui. Ademir Borges, Pasqueto, depois dessas cenas do CT do Vila, eu não compraria nenhum... Calma, Ademir, não mistura as coisas, meu querido. Vai que abandonam a obra. Calma, gente. Boa noite, Pasqueto. Eu começo a ler aqui, eu tenho que selecionar, mas o Ademir sempre interage com a gente. Boa noite, Pasqueto. Na opinião dos comentaristas, o time do Vila deve ser montado já visando a Série C? Ou é melhor lançar os garotos da base para revelar alguns que ajudem no Brasileiro? Johnny Diázara, conjunto Veracruz 2. Tem que pensar na Série C. Já, né? Nesse aspecto, incluindo os garotos, dando oportunidade. Se não derem contra, aí você vai reciclando a equipe. O que me dá preguiça, por exemplo, eu vi o Guto dando uma entrevista, vamos colocar, vou dar oportunidade de novo pro Vitor, porque a Série B do Goiano, ele vai. Aí se ele for bem, aí ele continua. Não tem que pensar na segunda divisão do Goiano e no brasileiro, porque esse é o erro, foi o erro das gestões passadas. O Nilton fez um time baratinho para o campeonato goiano, para depois investir no brasileiro, deu no que deu. Então já tem que montar o time para a Série C. Um time que vai subir para a Série C dá conta de subir no Campeonato Goiano para a primeira divisão? Dá, Fácil. ué. Então Tá já doido. monta para a Série C logo. Claro. Que aí é certeza dos dois. Não fica girando tanto Claro. dinheiro e contratação, não. Forma tudo no começo do ano e vai até o final. É trazer jogador, aí traz um jogador com um contrato de 3 meses só para o Campeonato Goiano. Errado. E não traz, né, André? Faz por Não um traz. ano, o cara não dá conta, tem que dispensar. Fica uma semana aqui, vai embora e recebe um ano. Moçadinha, vamos pular aí, por favor. Futebol amador agora, na voz do companheiro Humberto Castro. Satisfação. Sabe tudo de futebol amador, o nosso Humberto Castro. Volta comigo aqui então. Daqui a pouquinho, então, Humberto Castro. Beleza. Daqui a pouquinho vem Humberto Castro com o futebol amador. Enquanto isso, eu vou aqui, ó. Indiael Ribeiro. O que vocês sabem sobre a possível volta do Walter? Vem não, né, gente? Tem não. E não acredito que ele volte. Vou falar um negócio aqui pra vocês. Se o Goiás não vender o Eric rapidinho, vai arrepender. O Eric tem muito que aprender ainda. É o outro lado da moeda, né? Ele tá achando que o muito aprender é ruim. Eu acho que o muito aprender é bom, é evolução. Ele pode se tornar um jogador ainda mais completo. Pasqueto, abraço a todos pra vocês. O Vila com o goleiro Edson, o volante Robson, o atacante Frontini, tem alguma chance de disputar títulos na segundona e na Série C? Não apenas com eles, né? Precisa rechear aí, mas é um bom início, sem dúvida alguma. Como diz os comentaristas antigos, é uma boa espinha dorsal. Boa noite, amigos. É bom lembrar o seguinte, por exemplo, o Frontino é bom jogador? É, mas também disputou a Série C e não deu. Pelo não foi Botafogo bem. da Paraíba. O Botafogo não conseguiu se classificar. O Robson tem mais um ano que não joga. Boa noite, amigos. Vocês têm alguns nomes de contratações aí do Goiás? Estou desinformado. Obrigado, Cícero Júnior. Tratou ninguém ainda. Ninguém ainda. E nem tem especulação. É o Cícero Rolo Compressor, não, né? Não, o Cícero Rolo Compressor sabe muito Sabe do Goiás, mais do que nós qualquer temos que um. ligar para ele e perguntar, né? Vocês nunca falam do Goiânia, só falam do Vila. Injustiça sua. Ontem falamos do Galo aqui adoidado com o Doni Araújo, aí.
Esses dias o Vicente Arican falou aqui também que não tem um homem com H para assumir o Goiânia. Ele não falou? O Goiânia quase não tem notícia também, não dá pra ficar inventando, né, coisa do Goiânia, história, bastidor. Se bem que tem nego na imprensa aí que... O Goiânia é um sem notícia é igual uma metralhadora na mão de macaco. O Goiânia é um morto-vivo do futebol goiano que está esperando aí definições para o próximo Quero ver você falar isso amanhã aqui perto do Doni. Vamos lá com o futebol amador agora. É nesta quinta-feira as finais da Copa Federação Futebol 7 na Arena Campinas. 8 da noite, OAB e Atlético Goianiense. É a decisão da Taça de Prata. Na Taça de Ouro, a decisão às 9, Hollister e Reis Empreendimentos. A Arena Campinas vem sendo elogiada por todos os atletas que participam da Copa Federação Futebol 7. Um nível altíssimo. A Arena está de parabéns, eu nunca joguei numa arena assim, igual a essa. Campeonato bem organizado e o nível é um dos campeonatos mais fortes que eu já joguei. Um nível excelente. Esporte amador, especialidade da PUC TV. Oferecimento: Instituto Brasileiro de Medicina e Segurança no Trabalho. Equipe de profissionais especializados. Telefone 3923-1515. Escola de Futebol MBS, nascido para jogar futebol, formando atletas para os grandes clubes. Telefone 4105-0810. Mil Esportes, a loja de todas as torcidas. 45 anos vendendo lazer. Telefone 3092-1001. Lubricar Super Troca de Óleo, a mais rápida e fácil da região. Também com borracharia. Um abraço lá pro Luizão. Tá acabando, um abraço aqui pro Diego Patrício, lá do Veiga Jardim, e pra galera que participou com a gente aqui hoje no WhatsApp. Valeu? Valeu. Um abração pra vocês, amanhã tem mais.